Amém. Graça e paz a todos. Desde já abençoa a tua vida que estás aí para ouvir agora ou quando for e que realmente Deus, o Espírito Santo, possa tocar a tua vida, possa te falar ao teu coração, à tua situação, através das minhas experiências com Deus. Esta semana eu ouvi falar num memorial, o que é que nós fazemos, Deus faz tanta coisa por nós e a pessoa que estava compartilhando, ela disse, o que é que tu fazes para guardar, para lembrar das coisas grandes que Deus faz por ti? Eu disse, eu escrevi um livro, eu tenho um diário que eu escrevo no meu computador, então todo este livro aqui, ele faz parte desse memorial que eu tenho para mim e quero compartilhar com vocês, de algumas coisas, das grandes e muitas coisas que Deus fez por mim na minha vida, e o meu propósito é realmente que ao compartilhar, o teu coração de qualquer forma seja tocado e abençoado. Esse é o meu desejo, é a minha oração, é o meu interesse e só esse. Amém? Então fica atenta e deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? Então eu continuando com este livro, não é? Contando, eu falo mais uma vez numa viagem que eu fiz para Portugal sozinha. E de todas as vezes quando eu estou dentro do avião, eu só faço uma coisa. Eu oro, olha Senhor, abençoa, guarda este avião, guarda todo o mal, a mim e a todos os que estão aqui, que todos nós possamos chegar aos nossos destinos em paz e felizes, porque cada um vai ao encontro dos familiares. Nós, como estrangeiros num país diferente, a gente vai aos nossos destinos para estar com os nossos familiares ou para resolver coisas, ou cada um vai, ou os turistas que viajam com a gente, eles vão com um propósito e naturalmente não é do propósito de ninguém ter acidentes ou que corra mal, não é? Por isso que a minha oração, portanto, eu já quero dizer uma coisa, se todas as pessoas que viajaram comigo foram levadas em oração diante de Deus. Amém? Até agora nunca aconteceu nada, mas um dia aconteceu, não aconteceu nada, mas foi assim, um voo bastante turbulento, né? Depois disto, portanto, depois de orar, normalmente adormeço. Depois percebo que já fiz tudo o que tinha a fazer, que acabou de fazer, não sei pilotar, não sei mais nada, se tiver alguém para conversar, assim, pode ser que tenha alguém que esteja interessado, mas se não, eu normalmente até adormeço tranquila, porque já pus tudo nas mãos de Deus, então já está tudo aos cuidados dele e isso também dá paz, não é? Portanto, é muito bom a gente entregar tudo nas mãos de Deus, aí a gente fica tranquila, porque Deus é todo poderoso, Deus faz o melhor e então a gente pode descansar com toda a situação nas mãos dele. E eu faço assim, não é? Mas desta vez, porém, foi diferente. Logo que o avião levantou o voo, começou a turbulência e houve momentos em que era tão forte que fomos proibidos de nos levantarmos dos nossos lugares, fosse por que motivo fosse. Ninguém podia sair do lugar porque o avião chacoalhava, mexia para lá e para cá, a gente podia saltar, dar com a cabeça no teto porque realmente era muito forte, né? E essa situação perdurou durante toda a viagem, nunca tinha vivido algo assim. Já viajava de avião há vários anos, mas nunca tinha experimentado algo semelhante. Para me tentar tranquilizar, observava as moças do avião, as hospedeiras ou aeromoças, e vi que elas também estavam assim com aqueles lábios não fechados, não, como a gente quando está nervosa fica assim, não é? Elas estão tão nervosas quanto eu, não é? Porque elas fazem cursos, fazem tudo, elas sabem que é assim, é o trabalho delas, viajam para lá e para cá, assim, bom, elas já sabem que é assim. Não viajam uma vez no ano ou 2 vezes no ano, como eu, já sabem, é o trabalho delas, mas eu disse, bom, elas estavam também muito nervosas e eu fiquei ainda mais inquieta, também pode-se dizer assim. Cheguei a pensar que aquele era o meu último dia de vida aqui na Terra. Pensei, bom, chegou o meu dia, chegou o meu momento, é agora, é desta maneira, o avião vai cair e pronto, e sei lá. Não é? Quer dizer, pensei que teria visto o meu marido pela última vez e que não iria ter mais nenhuma oportunidade de voltar a ver a minha família. Pensei na morte, né? Quer dizer, numa situação dessa, a gente até pensa na morte e pensei que aquilo seria apenas um momento de sofrimento, bem rápido, né? O avião e pronto, né? E depois tudo acabaria. Pensei no momento em que estaria depois da morte, já sabemos que a gente vai a Deus, né? Vai lá, o corpo fica cá.
E o espírito vai, é Deus que é que vai lá fazer, vai lá, vai prestar contas, vai como é que foi a tua vida aqui, né? E eu pensei, uau, vou ver o meu amado Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que deu tudo. Ele entregou tudo, quer dizer, da vida, a própria vida, não é? Cada cravo que ele estava, que lhe estavam pregando nas mãos, cada prego, cada bofetada, aquela coisa, ele estava a fazer isso por mim, então eu iria ver essa pessoa que me amava tanto, esse Deus que me amava tanto, eu disse, bom, já vou encontrá-lo, e isto está muito bom, né? Foi interessante para mim descobrir que num momento de aflição como esse, eu não senti medo da morte. Porque depois de orar e de pedir socorro a Deus, não podemos fazer mais nada. Se Deus não fizer, o que vai acontecer, né? E isso também me trouxe tranquilidade. Seja feita a sua vontade, digo eu assim, pronto, Deus é que sabe, não é? E disse para mim mesmo, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 1, 12 e 23, diz que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Claro, se estivermos com Ele num lugar de paz, de tranquilidade, não há doenças, não há lágrimas, não há, muito melhor do que aqui, não é? Como eu falei logo no princípio, não é? Daquele livro que eu li, A Vida Depois da Vida, que algumas pessoas que depois voltavam ao corpo não se conformavam, assim, claro. Depois de experimentar um lugar daqueles, ninguém quer vir para aqui, não é? Por melhor que seja, há situações mais fáceis, outras menos fáceis, mas num lugar como aqueles, claro, ninguém queria voltar. Eu pensei, bom, vou passar este momento agora aqui, talvez de sofrimento, não é aquela aflição, mas depois já tenho a eternidade toda com Ele. Eu fiquei. Morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E no outro versículo, no 23, diz assim, porque o viver, o apóstolo Paulo dizia que não, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, se é ganho, não é? Então, se é muito melhor e a morte é um ganho, por que temer? Não é? O importante é estar em paz com Deus, porque seja em acidente de avião ou noutro lado qualquer, a morte um dia vai chegar. Com certeza, dela ninguém escapa, né? Já sabemos que todos nós vamos morrer, ninguém vai ficar cá, já se sabe, né? Então, não é? Quer dizer, e o importante é nós pensarmos nessa realidade, que é a maior certeza que a gente pode ter é a da morte, não tem nada mais seguro. E aonde é que nós vamos passar a eternidade? Com quem vamos passar a eternidade? Vamos encontrar Jesus como o nosso amigo, como o nosso Salvador, o nosso advogado, aquele que nos justifica, porque claro, pecou, sim, fez isto, é aquilo que não foi de acordo com a palavra de Deus, mas eu morri por ela. Eu paguei o preço, né? Então, quer dizer, ou nós vamos encontrá-lo, Jesus, como um juiz, como aquele que nos julga. Então, essa é a decisão que nós devemos tomar. Eu antes quero encontrar Jesus lá no céu como aquele o meu amigo, o meu Salvador, o meu advogado, aquele que pagou tudo por mim. Portanto, então pensa nessa situação, na tua situação, porque aí, lá diante de Deus é individual. Ninguém, porque o outro não se comportou bem, era cristão e não se comportou bem, aquela pessoa vai pagar por ela. Tu e eu vamos dar contas individualmente, não nos esquecemos disso, né? Então, e nesse dilema, naqueles saltos sobre saltos, naquele chacoalhar, assim, credo, para onde é que vamos? E depois, quer dizer, se o carro chacoalha assim bastante, mexe lá, se vai aos saltos, tudo bem, a gente está cá em baixo, mas lá em cima, como a gente vai no ar, numa cápsula, assim, como é que vai chegar lá embaixo, né? E nesse dilema chegamos ao nosso destino, à cidade do Porto, Portugal, né? Já em terra eu pensei, uau, olha, desta escapei, ainda não foi desta, né, que foi a minha vez, né? Mas depois assim, passava uma semana, eu vim resolver algumas coisas, e assim, passava uma semana eu tinha que voltar, nunca tinha tido medo de andar de avião, mas aquilo ali assustou-me bastante, né? Assustou-me, a gente é gente, nós somos humanos, e temos uma alma que dá medo também, certas coisas, não é? Quando lembrava de que teria que subir outra vez dentro de um avião, meu coração ficava assim, e agora vou de carro, vou de sei lá, do que fosse menos de avião, não é? Mas então, no dia anterior à viagem, no dia antes da viagem de regresso, não é? O vento era tanto que se viam antenas de televisão caindo no chão, tolos das lojas, tudo voava.
Disse, meu Deus, que tempestade, não é? O vento chiava aqui, estava aqui neste apartamento, e o vento chiava pelas janelas, por tudo quanto era lado, assim, agora as ondas lá saltavam, parece que saltavam ao ar, assim, como é que eu vou viajar assim, dessa maneira, não é? O mar estava, parece que as ondas queriam saltar de lá, no tão altas que estavam, não é? E essas condições atmosféricas continuaram noite dentro, não é? Eu à noite pensei, uau, como é que eu vou viajar amanhã assim, não é? Mas havia uma coisa que me tranquilizava. Bom, eu sabia que se estivesse uma tempestade muito forte, como estava, o avião não saía do chão. Eu disse, bom, se calhar depois não sai, vamos esperar um dia, 2 dias, não importa. O importante é que a gente vá com segurança, né? Entretanto, nesse estado de espírito em que me encontrava, pensava e dizia para comigo mesma, pensava assim, mas teria uma palavra que Deus me dissesse, olha, tem calma, não te preocupes, uma só, não é dizer assim, estou contigo, não é? Eu pensava assim, se Deus me dissesse alguma coisa, isso já bastaria, já me tranquilizava, não é? E depois, por fim, aí eu adormeci, não é? O voo estava programado para as 10 da manhã, levantei-me cedo para me preparar sem estresse, sem pressas, não é? E no momento em que já estava a levar as malas do apartamento para o elevador, senti que um louvor cantava dentro de mim. Já estava, imagina, eu estava ocupada, levava as coisas para ali para o elevador e de repente eu vi algo estava cantando dentro de mim. Parece, para aí, alguma coisa está cantando, não é? Que o Espírito Santo vive em nós, ele fala-nos de várias maneiras e ele estava cantando lá dentro, que dizia assim, ó. É uma canção que a gente cantava em espanhol lá na igreja, que diz assim, vou ver se canto, né? Vou ver se consigo cantar. Sei que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Então, quer dizer, traduzido em português seria assim, sei que é a tua fidelidade que leva a minha vida mais além, mais longe, quer dizer, não acaba agora, né? Quer dizer, daquilo que eu possa imaginar. E os teus olhos postos em mim, a tua mirada, os teus olhos postos em mim, enche-me da tua paz. Uau! Quer dizer, eu estava pensando e Deus estava respondendo, Deus presente, né? Imagina, né? Quer dizer, Deus respondeu-me através desse louvor que costumávamos cantar na igreja. E o medo desapareceu. Claro, então eu estava pensando se Deus me desse uma palavra e Deus deu essa canção, não é? Então assim, pô, Deus já me está dizendo que fica quieta, a minha presença está contigo. Então eu fiquei tranquila, pronto, não vai acontecer nada, porque quando Deus diz alguma coisa, Deus é assim mesmo, não é? O medo desapareceu. Passei ainda, depois já estava preparando com o carro, as coisas todas, passei ainda à beira do mar ali, e vi as águas estavam tranquilas, não é? Enquanto no dia de trás, durante a noite, aquele barulho, às vezes eu digo, parece um estrondo, não é? Aquelas ondas batendo lá na praia ou nas dunas. E outro dia, quando eu passei antes de ir para o aeroporto, as ondas pareciam que tinham adormecido com o cansaço da agitação dos dias anteriores. Estava tudo, o mar parecia um lago, tem rochas ali, tem rochas. Tudo estava lá, tudo parecia que tinha... Não é como quando a gente passa um tempo de estresse e depois vem aquela calmaria? O mar também estava assim, daquela calmaria. Deus disse ao mar, quieta-te aí, a minha filha vai no avião, vai ficar tudo quietinho. Eu já lhe disse a ela que a vida dela vai mais para a frente, e como Jesus acalmou as ondas do mar, não é? Disse que quietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Deus é Deus, né? E no trajeto para o aeroporto descobri que havia uma grande quietude. Nem um pouquinho de vento, nem um arbusto se mexia. Mas parecia que parou tudo, não é? Nada. Parecia que até a própria natureza tinha parado para ouvir Deus falar comigo. E o meu coração encheu-se de paz, de alegria pelos cuidados de Deus para comigo. É muito maravilhoso andar com Deus.
aconselho a toda a gente a andar com Deus, anda com Deus, né? Que às vezes eu digo assim, nós estamos vivendo esta situação difícil, tudo uma incerteza, não sei o que é que traz, fala, quer dizer, está assim, as pessoas falam que vai ficar pior, assim, só tem uma coisa, fica com Deus, anda com Deus, esconde-te debaixo das asas de Deus e só aí podemos ter paz, porque as águas se levantam os ventos, tudo parece que voa pelos ares, né? Mas nós, em Deus, encontramos a paz, porque Jesus é o príncipe da paz, né? Só nele, né? Já dentro do avião, o piloto informou-nos que a nossa viagem para Zurique duraria 1 hora e 55 minutos. Nunca tinha ouvido isso. Já viajava há anos, vários anos, não é? Sempre foi 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e 20, né? Quer dizer, agora 2 horas e 20 seria agora... Nunca foi menos de 2 horas, nunca, nunca, nunca. Mas parece que o efeito da palavra de Deus, que Deus me dirigiu, parece que Deus deu aquela calmaria para toda a Europa. Por quê? Porque o avião, quer dizer, quando o avião tem que lutar contra a maré, como se diz assim, contra os ventos, demora mais tempo. Agora estava tudo tão quieto, tudo tão calmo, tudo calmo. Claro, eles já viam como é que estavam as condições atmosféricas, já sabiam, não, vai durar pouco tempo, nunca tinha chegado lá, né? E assim, portanto, chegamos lá mais rápido por causa disso, né? Porque Deus faz tudo bem. E desta vez adormeci antes mesmo do avião descolar. Foi uma paz, uma tranquilidade que entrou no meu coração, que eu, pronto, acalmou, pô. Foste bem recompensada, disse-me uma colega de trabalho quando compartilhei com ela o ocorrido. E foi mesmo, graças a Deus, que sempre está a procurar uma maneira de nos compensar pelo mal que nos acontece. Às vezes acontece-nos mal e parece que depois do mal da gente ter sofrido, parece que Deus dá uma recompensa, né? Como às vezes, eu vejo às vezes as pessoas que têm os cães, os cachorros, eles vão lá, ele levou o pau, foi trazer e já lhe dão aquela coisinha lá para eles comerem, uma recompensa. E Deus também nos dá recompensas, né? Quer dizer, olha, pronto, passou um sofrimento, mas agora vai lá, já nos consola. As várias maneiras de Deus nos consolar, não é? Agora parece que eu vou contar uma coisa aí, um tempo de crise. Deus faz tudo certo, né? Como eu contei logo no princípio, a nossa caminhada com Deus, né? Como aqui eu falo na viagem, né? Essa caminhada com Deus não é sempre por tudo bonito, tudo assim, fala e Deus já traz, pede, Deus já dá. Não. Há outros momentos. Há pedras no caminho, há tempestades que se levantam, há ventos, há dificuldades, né? Mas Deus tem tudo sob controle, né? E às vezes a gente esquece disso, né? E eu passei por um tempo de crise, né? E eu vou contar aqui, de repente, tudo começou a mudar na minha vida. Nada dava certo, tudo corria mal. Era como quando a gente pega numa coisa, pega num... parte, vai valer parta também. Quer dizer, vai ver um trabalho, não funciona, vai ver uma casa, não tem, não recebe, vai fazer isto, não, vai outro, levanta-se contra nós, tudo estava errado e eu não estava a entender nada, né? Isso não durou 1 mês ou 2, mas 2 anos inteirinhos, foi mais de 2 anos, é quase como o José também, quando não quis pecar e foi parar na prisão igual, quer dizer, 2 anos inteirinhos, diz a Bíblia, não é? Comecei a interrogar-me sobre o porquê de tudo isso. Estaria a acontecer comigo o que aconteceu com Jó, né? Aquele Jó da Bíblia, né? Que de repente Deus disse que não havia homem mais justo do que ele, e de repente morrem os filhos todos, perdeu tudo, a mulher se voltou contra ele, os amigos estavam contra ele, quer dizer, tudo secreto, mas porquê isso tudo? Eu não estava a acontecer, porque desde que eu tinha entrado nessa caminhada com Deus, quer dizer, tinha passado por dificuldades, claro, sempre há, não é? Mas eu via Deus ali, não é? Agora de repente parece que Deus, sei lá, meteu numa casinha, estava lá escondido e eu nem sabia onde ele estava. Parou, quer dizer, eu não ouvia mais nada, estava tudo quieto, não tinha ajuda, parece que não tinha ajuda, tinha, mas eu não sentia, eu queria sentir aquela presença de Deus. Então eu entrei assim numa confusão, não é? Enfim, estava confundida e até revoltada, eu não entendia, que de repente começou todas essas coisas a acontecer. Há vários anos que levava uma vida de que servia a Deus,
tentando agradar-lhe, e ele mesmo tinha confirmado que se agradava de mim quando ele entrou no meu quarto, naquele sonho que eu já contei noutro vídeo, não é? E agora, né, quer dizer, eu não entendi o que é que estava a acontecer, né? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor nunca serão confundidos, quer dizer, apesar da situação que estava difícil, das coisas que iam acontecendo, eu deveria continuar a confiar no Senhor. Olha, Senhor, eu sei que tu estás permitindo tudo isso, mas eu não, aquilo apanhou de choque, não entendia nada, não estava preparada para isso, não é? Então, e aquilo, como eu disse aqui, demorou 2 anos inteirinhos, não foi? Ou mais, já não me lembro bem, mas foi assim uma crise muito grande, né? Eu deixei até de ter aquela vontade de ler a Bíblia, já não tinha aquela alegria, ficavam perguntando porque é que Deus me trata dessa maneira, e isso não leva a lado nenhum. Portanto, se tu estás a passar por alguma situação difícil e não entendes, continua a confiar em Deus, não faças como eu. Fico lá, mas que não sei o que é que aconteceu com esse Deus que estava tão meu amigo, agora de repente não está. Deixa Deus estar no silêncio, Deus está a olhar para ti, Deus cuida de ti, Ele não vai te deixar afogar, não vai te deixar, Ele diz que não nos desempara, pode nos deixar um pouquinho a ver como é que a gente reage, pode, Ele faz, né? Que é bom, isso é muito necessário, mas eu naquela altura não entendia, não estava preparada para isso, não é? A presença de Deus na nossa vida é o melhor que se pode ter aqui na Terra. E nada, por melhor que seja, se compara a ela. Quer dizer, não há nada. Há pessoas que às vezes perguntam: mas como é que é isso, presença de Deus? Como é que é? A gente sente paz. Olha, eu não sei como descrever. É uma paz, é um bem-estar. É uma coisa assim que não dá para trocar por nada. Quando a gente começa louvando a Deus, entra naquele rio que a gente chama no rio de Deus, a gente não quer sair. A gente passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas e está tão bem que não quer sair daquele lugar. E essa presença eu já me tinha acostumado, de repente não tinha mais, assim, fiquei ali assim, disse não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Quer dizer, e eu tão insensatamente tinha perdido essa presença por ter deixado entrar na minha mente pensamentos de revolta e de insatisfação, não é? Quando a gente quer dizer, troca os pensamentos da palavra de Deus, de que Deus te ama, que Deus, por outros pensamentos, porque vêm esses pensamentos que dizem Deus não te ama, Deus já te abandonou, Deus não te quer, sei lá, vêm pensamentos e outras coisas que eu nem vou aqui mencionar, porque não são boas, né? Então isso aí já nos tira a nossa paz. Até que chegou um momento em que comecei a sentir a necessidade de me reconciliar com Deus. Assim, não, eu tenho que voltar porque eu não quero esta vida. Não quero estar assim longe de Deus, não é? Pensando que Deus é o inimigo, porque Deus não é o inimigo, não é? Isto já era com certeza o agir do Espírito Santo, não é? Quer dizer, pronto, agora vou-te ajudar, não é? Porque Ele está sempre pronto a nos ajudar. E como eu ia ter uma semana de férias, decidi que iria orar e jejuar. Tirei um tempo nessa semana, tirei um tempo dedicado, não foi os dias todos do jejum, foi uma parte do dia, todos os dias eu tinha feito aquele propósito e eu estive orando e buscando a Deus. Quer dizer, eu não estive para pedir nada, eu só queria uma coisa, eu queria reconquistar outra vez essa presença de Deus que eu tinha perdido, porque eu sentia muita falta. Eu disse, não, eu tenho que voltar a ter essa presença de Deus na minha vida, não é? E foi assim que eu eu só queria humilhar-me, não queria estar a pedir, olha, o Senhor dá-me isto, não falta-me aquilo. Não, quer dizer, eu tinha tudo, quer dizer, o que é tudo? Tudo é, a gente tem vida, tem saúde, tem casa, tem roupa para vestir, tinha um emprego, quer dizer, não tinha milhões na minha conta, não tinha, mas eu tinha aquilo que é necessário a um ser humano, eu tinha. Portanto, eu não estava necessitada de uma coisa especial e também não era esse o meu propósito. O meu propósito era restaurar a minha comunhão com Deus, restaurar outra vez aquela presença de Deus na minha vida, que isso é terrível quando a gente perde. É terrível, não é? E foi assim que eu fiz durante esses dias. Logo que a semana acabou, olha só, de repente as portas começaram a abrir-se. Aquilo que estava empancado desbloqueou-se e as bênçãos de Deus começaram a chegar outra vez à minha vida. A paz e a alegria da sua presença voltaram a ser uma realidade. Como sofremos e perdemos tempo quando nos
revoltamos com alguma coisa que não nos agrada, não é? Há coisas que não nos agradam na nossa vida, não é tudo assim aquela maravilha, não é? Mas se nós confiarmos em Deus, nós vamos agradecer a Deus por tudo. Olha, Senhor, está acontecendo isto, mas tu sabes porquê, tu me amas e tu não se tu permitiste é porque tu tens um propósito. Essa é a confiança que nós devemos ter em Deus, não é? Então, damos a graça a Ele por tudo como manda a sua palavra, não é? Um dia chegou o dia do meu aniversário e chegou um postal. Como do costume, o pastor principal da igreja, ele mandava sempre um postal, costumava mandar para todos os membros e eu também recebi o meu. Mas quando eu tinha sempre um versículo da Bíblia, quando eu vi esse versículo, eu comecei logo a chorar. Porque sabia que foi Deus que tocou nele para lhe pôr esse versículo, né? Que diz assim: o justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus é justo, Ele não faz nada por injustiça porque Ele é justo, não é? Quer-se dizer, se Ele é justo, não faz injustiça, senão já não era justo, não é? Ele é, em todos os seus caminhos, ele é justo. Está escrito em Salmo 145, 17. Poderia-se percorrer toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, e não se encontraria um versículo mais adequado do que esta situação que estava a viver. O pastor não sabia nada, não sabia de nada, absolutamente nada daquilo que eu estava a passar. Também ninguém lhe poderia ter ido contar, porque eu não tinha contado a ninguém, não é? O conflito que eu estava a atravessar. Assim só podia ter sido o próprio Deus a mandar-lhe escrever essa palavra para me dizer que tudo aquilo pelo qual eu estava a passar não era por injustiça da parte dele, porque ele é justo e santo em tudo o que faz. Chorei, não de tristeza, mas de alegria. Ao voltar, senti Deus interessar-se por mim. Não importou saber se Deus estava a dizer para que te lamentas ou porque estás a reclamar, não é? Quer dizer, não me importava que Deus, por outras palavras, não me importava que Deus me estivesse dando uma surra. A própria surra de Deus naquele momento era importante, porque era uma ação de Deus, era Deus ali, que estava com a chibata em cima, não importava. Para mim, o mais importante... Oh, Senhor, né? Para mim, o mais importante naquele momento foi que Deus se manifestou. E isso, como diz, nós não devemos reclamar com Deus, porque Deus trabalha na nossa vida de várias maneiras. Isso está escrito em Romanos 9:20, que diz assim: e tu porque reclamas? Porque, quer dizer, o barro, quando vocês já viram, eu já vi o oleiro a trabalhar no barro, lá na roda, ele fazia, não gostava daquele vaso, não gostava daquilo, tirava, fazia outro. Quer dizer, imagina o barro levantar-se contra o oleiro e dizer: por que estás a fazer? Eu quero ser isto. Não, e assim nós também não devemos reclamar com Deus quando Deus trata connosco, quando nós precisamos ser tratados por Ele, precisamos mesmo, não é? Ou dizer assim, de que se queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada um dos seus pecados. Muitas vezes somos nós que fazemos, quer dizer, que contribuímos para que coisas aconteçam na nossa vida, não é? Quer dizer, somos nós. E então, por que é que nós havemos de estar a reclamar com Deus se a culpa é nossa, não é? Deus é que tem misericórdia de nós, não é? Sim, Deus bem nos pode dizer isso, porque muitas das coisas do mal que nos acontece são resultado de vivermos longe de Deus e da sua vontade. E em vez de refletir para ver se descobrimos qual teria sido aquilo que desagradou a Deus ou aquilo que nos levou, ficamos a murmurar, não é? E Deus ficou quieto, quer dizer, quando eu murmurei, deixou as portas ficarem fechadas. Enquanto eu estive a murmurar, o que é que Deus fez? Deus deixou tudo. Tá bom, então queres bater o pé, né? Bate bastante, até de cansar. Pronto. Quando estiveres cansada, volta a mim. Fui assim. Quando eu fiquei cansada, bateu o pé, né? Como dizia o meu pai, às vezes ele queria que eu fizesse alguma coisa, eu não queria, ou não deixava ir a algum lugar que eu queria ir, e reclamava, e o meu pai já dizia: olha, tanto faz correr como saltar, é assim e pronto. E Deus muitas vezes é assim, Ele educa-nos e quer que a gente se comporte de acordo com a vontade dele. O mais importante para mim nesse momento foi que Deus falou comigo, Ele rompeu o silêncio, e isso foi para mim muito tranquilizante. Deus tem uma escola
e vai nos educando, não é? Como eu disse aqui, e na qual em tempos de angústia aprendemos mais do que em tempos de alegria. Mas tudo é preciso na vida. Deus dá-nos tempos de angústia e tempos de alegria. Jó declarou depois de ter passado por tempos horríveis, não é? Como eu falei antes, não é? Até agora eu ouvia falar de ti, mas agora te veio aos meus olhos. Agora é assim, uma coisa é ouvir falar de Deus, outra coisa é vê-lo com os nossos olhos espirituais. Outra coisa é reconhecê-lo, é ver, olha, Deus é Deus e nós não podemos mudar Deus, não é? Porque Deus é soberano, não é? Então, o Jó também, olha, ouvia falar, Deus é bom, mas agora eu mesmo vivi isso. Então, vou parar por aqui, né? Porque que este capítulo tenha realmente tocado o vosso coração, porque é assim, quer dizer, a nossa caminhada com Deus nos leva também por esses momentos difíceis, prova a nossa fé, sei lá, Deus tem os seus caminhos e Ele diz que tudo coopera para o bem, porque Ele nos ama, não é? Então Deus te ama e se estás a passar por alguma situação difícil, não te afliges, não te voltes contra Deus, porque Deus te ama igual, Ele está a cuidar de ti, amém? Que Deus te abençoe, amém?